Assim, né? Acho que a gente tem que ficar mais perto. Do V. Carvalho Braga. Em Brasília. Aqui. Vamos ver. Já estamos ao vivo? Já. Poxa vida! Que rápido! Entrarei então aqui no Facebook. Oi, Entrou. gente. Mais de 1 minuto, quase 2 minutos ao vivo. Vamos juntar bem juntinho? Que aí fica mais... Que a minha câmera fica mais alta, né? É, sabe? Tem que baixar no seu celular e subir mais um nível. Não, baixa. Oi. Não, puxa aqui atrás. E aí? E aí, posiciona aqui. Tá reto? Não? Vai, tá. Só mais um tiquinho. Pronto. Pronto. Tá bom. Eu acho que tá bom. Eu também acho que tá bom. Então tá ótimo. Então manda aí, ó. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez na nossa leitura maravilhosa de História Geral da África. Ó, agora deu para pegar nos dois, ó. Sejam todos bem-vindos. Semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos com a nossa amada telefônica, mas telefônica vivo, né, de internet. Mas a gente espera que essa semana vai dar tudo certo. De 11 leituras que nós estamos completando, uma não deu certo, né? Então, tá bom, né? Acontece. Tá bom, né? Dou a palavra ao dono da palestra. Nossa, palestra. Bom, é um oferecimento de nós mesmos, né? Então, vamos Sempre. agradecer a nós mesmos. Obrigada. Obrigado. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma pessoa que fez um comentário da live e falou assim... a Laura, a Laurinete, que ela sempre entra, ela fala assim... Às vezes você fala umas coisas e ele te olha assim de um jeito... Droga, era pra passar desapercebido. A parte que eu mais gosto é que às vezes você começa a falar umas coisas e ele olha assim pra você, tipo... Você não tá falando isso, né? Eu vou ter que consertar isso aí que tu tá falando ou o que que é? Boa Laura, noite, seja Aninha. menos observador. Linda, maravilhosa do meu coração. Saudades. Ana está aí, nos acompanhando. Foi, Ana. É minha prima. Foi, prima. Bom, vamos agradecer. Eu vou agradecer a nós, primeiramente. Já agradecemos. Porque a gente mantém firme e forte essa vontade. Embora hoje seja uma sexta-feira e a gente ia querer estar onde? Na Gandaia. Mas não, estamos aqui, né? Não, nós queríamos estar aqui. A hora que a Gandaia liberar o Wi-Fi, vai ser da Gandaia. Então, leitura da Gandaia. Eles não estão liberando o Wi-Fi ainda. Bom, nossos agradecimentos ao Por Mulheres Mais Felizes, que nessa quinta teve encontro, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Obrigada a quem compareceu por Mulheres Mais Felizes. É isso que a Laura fala. Eu corto ele. Normalmente. Eu tô acostumado, Laura. Tô acostumado, Laura. Isso daí é fichinha. Tá derrubando, você tá derrubando. Eu vou derrubar a live. Eu vou derrubar da pior maneira, né? Derrubando o celular. Então, Por Mulheres Mais Felizes, coisa linda. A Alexandra Lohas, não sei se ela tá assistindo, mas a gente gosta dela. A gente elogia as pessoas que a gente gosta, mesmo que elas não falem com a gente. José Sanches, nosso professor de inglês. Vamos fazer um patrocínio dele também. Foi professor de inglês dos meninos por muitos anos. Saudades,
O Isupério, porque a gente gosta do cabelo dele, e da opinião dele, e do cabelo dele, E e da etc. pele dele, e do rosto dele, E dele e do todinho. olhar cínico que ele faz para as câmeras quando ele tá puto. Ganda, monitor Ganda. Quem tiver no Instagram, procura monitor Ganda. O Ganda, antes dele ser o monitor Ganda, ele era o Ganda. Então a gente se conhece há muito tempo e a única coisa que eu tenho para dizer é um cara incrível. Gente bonita. Capoeirista, dá aulas também. E Sim. ele tem uma clínica, né? Sim, Ele faz também massagens. reflexoterapia. O Paulo também, esposo da Ana, também faz atendimento nessa mesma área. Tá todo mundo aqui, ó, um oferecimento de todos que querem cuidar da nossa saúde. Falando em saúde, a Salide Brasil, tá sempre acompanhando a gente. Meninos. Caracas, a Salide, tipo... Adotou a gente. Ela adotou a gente, eu não sei nem o que dizer pra eles, porque eu acho tão legal esse ato de... Sabe, eu curto vocês porque vocês são legais, eu não quero nada em troca. Eu acho muito da hora. Tomara que vocês não falem nenhuma bobagem, né? A Mas gente fala. gosta de vocês. A gente fala. Vocês provavelmente não digam, mas a gente fala bobagem. Então, Pedro e Caio, beijo. Casa Colmeia. Casa Colmeia. Toda terça e quinta tem live, ensinando receitas gostosíssimas. Engraçado, né? Ó, você é da área de gastronomia, a gente está falando de história geral. Eu sou da área de negócios e a gente está lendo sobre história geral. Nenhum especialista, né? Você terça e quinta está fazendo live de gastronomia, que é o seu, né? Aonde a sua mão pousou. Gostei. Eu tô lá, por enquanto, eu tô lá no braço, trabalhando com pessoas muito legais. Isso. Que mais? Vamos lá. Terrível. Polio do COP, gente boníssima. A cooperativa tá aí firme e forte. Instituto Social Simone Silva, saudade. Até que enfim, talvez a gente consiga fazer um negócio decente. Infelizmente, como eu tô trabalhando no braço com pessoas legais, eu não consigo focar no Instituto Social Simone Silva. Mas o Instituto Social Simone Silva, eu tenho muito mais prazer em trabalhar e ajudar não ganhando, porque não tem remuneração, do que, como diria o Freud, o princípio da minha realidade, que é trabalhar para me sustentar. Quem não, né? Quem não? Puta que eu pariu, vai. Enfim. Mas a gente está apoiando o Instituto Social Sempre, Simone sempre, Silva sempre. e vice-versa, né? E o Instituto, só fazendo mais uma observação, Laura, a cara dele, está angariando fundos para a gente arrecadar fraldas para distribuir na comunidade. Verdade. Tá? Essa época do frio agora é um item que não tem nas cestas básicas e faz muita diferença nas comunidades periféricas onde a Carla atua com o Instituto Social. Então, se vocês quiserem colaborar com o Instituto, por favor, entre em contato. Acha lá no Instagram, @Instituto Social Simone Silva, ou pode perguntar para mim, que depois eu passo o telefone. É mais fácil, inclusive. Dara, boa noite. Boa noite, Claudinha, meu amor. Vamos lá. Sig Terapias. Outra coisa que eu faço por prazer, não dá dinheiro. Por enquanto, né? Uma hora vai dar. Mas é tão bom participar com esse grupo que eu vou te falar. Talvez se precisasse pagar eu ia pensar. Porque, porra, como eu amo. É que nem fazer isso. Não dá dinheiro. Não vai dar dinheiro. É prazer. Tem coisa que a gente faz por prazer, não faz por dinheiro. Exatamente. E outras que a gente se sujeita por dinheiro. Isso. Adoro trabalhar com vocês, equipe com quem eu trabalho. Fala assim, você vai ficar desempregado. Ô, Dara, 12 horas de faxina, minha filha. Olha, parabéns. Põe as pernocas pra cima agora e acompanha a leitura. Ela chegou agora do trabalho. Caramba. Olha, tá pedindo pra você convidar e falar pra terapia. Mas tem remuneração da satisfação. Se ferrar, né? Tá vendo? Eu gosto suficientemente de você pra te dizer, vai se danar com esse comentário. Mas tem remuneração da satisfação de ser útil e compartilhar seus conhecimentos. Não é? Eu acho que é por aí também. Se eu tivesse na sua frente, eu dava um tapa na sua cara, de mão virada, assim, ó. Vamos viver de luz. Não tem algumas pessoas que falam isso? Puta. Não, nem dá pra viver de luz, porque tem que pagar a conta, né? Nossa, só melhor. Só falta mandar o namastê. Manda o namastê agora pra mim, que aí fechou meu. Ganda, um dia eu consigo levar ele pro lado
mais elevado da coisa. Gente, eu fui estudar para psicanálise. Se eu quisesse, Na Terra, nunca se eu mais. quisesse a luz, eu ia estudar coach, gente. Eu desisti disso. Eu desisti. Ih, olha lá, a Dara falando. Só E um que não é- psiquiatra, eu sou psicanalista, não, de psiquiatra até eu, e se ele receitar coisas, eu tomo. Eu tomo sem perguntar, tipo, isso daqui vai me fazer bem? Me dá 3 frascos. Depois, Dara, eu vou te passar o contato. E um psicólogo também, tudo que eu não Ela faço. quer tudo. Deve fazer tudo que eu não faço, Dara, que legal. A gente não tem pra te oferecer isso, Não, Dara. tem a Malu. Agora eu vou falar pra Dara o seguinte, lógico, tem minha filha que tá lá no Canadá, mas muito mais próximo, uma pessoa que eu estive hoje, é a Makini. A Makini é Ela é psicóloga psicóloga, e ela é verdade. atende em Carapicuíba, viu, Dara? É uma pessoa, assim, fantástica, maravilhosa. Eu conheci a Makini pessoalmente hoje. Ela trabalha com alguns artigos, roupas africanas, com tecidos africanos. Fui lá conhecer, né, as coisas dela. E ela é psicóloga. Ela é maravilhosa. Ela é. Dá 10 qualidades dela. Oxi. Olha isso. Eu consigo falar 10 qualidades do Ganda, sabe por quê? Porque você conhece ele há 52 anos. E porque ele é horrível. Então é muito mais fácil. Sabe? É otimista, tá sempre animado, pensa no bem dos outros antes de pensar em si próprio, adora ajudar as pessoas a terem boa saúde e a cuidar do condicionamento físico. Ganda Acredita que o mundo vai ser melhor através do cuidado Eu do corpo também. e da mente. Todos esses defeitos eu consigo descrever, olha lá. Olha, alguém falou, atendo online. Cadê? Quem Peraí. falou? Eita! Retorno. Você Não, tá- eu tô colocando aqui, ó, porque tá atende apertando o botão. online. Quem falou que atende online, gente? É aí, ó. Clica aí. Deixa eu ver aqui, quem tá? Ah, é a Priscila também! É, a Priscila, minha sobrinha. Só que a Priscila, ela é terapeuta transpessoal, ou seja, ela trabalha com constelação, ela trabalha com outros tipos de terapia que são alternativas. A Dara tá no Instagram, tá, Priscila? Então, a gente podia qualquer virar as coisa... câmeras e colocar uma de frente pra outra. Seria a coisa mais bizarra que já aconteceu. Mas Eu tô... um vira pro outro assim e deixa cada um ver nos comentários dos outros. Eu tô fazendo o link aqui do Face com o Insta. Peraí. Eu quero... Dara, então, e as pessoas que trabalham com terapia que eu conheço, nenhuma atende pelo SUS, né, pelo AME, pelo Sistema Único de Saúde. Mas a gente pode conversar, né? Tem a Camila. Sua prima, né? É. Sua prima é psicóloga, né? Lá no Ela é centro. psicóloga. Ela é psicóloga e acupunturista. Pronto, ó, a gente já foi não sei quantos minutos. Isso, Priscila, pelo amor de Deus, me ensina a vender o seu trabalho. Quero. Você trabalha com psicoterapia transpessoal e sistêmica. Pronto. Transpessoal? Tá vendo só? Então, Priscila, Dara, Claudinha, depois se vocês quiserem conversar. E aí tem também a Makini, que eu falei que está em Carapicuíba, ela tem um consultório lá e também atende online. Aí vocês conversam, tá bom? Fazem um bem bolado. Ô, Dara, você quer tudo também. Você pediu Dara quer psicanalista, você pediu psicólogo, você pediu Psiquiatra. psiquiatra, você tá... E chegou de 12 horas de faxina. Nossa, que saudade. Quem é que tá fazendo o corpo mole? Olha aí, a mulher precisando de tudo isso depois de 12 horas de faxina. Né? Então, gente, só acho. Não sei preços. Não sei. Depois a gente fala no privado, tá, Dara? Você tem meu telefone, aí eu te passo o contato da Makini e ela fala pra você quais são os valores, tá bom? Pronto, atrapalhei bastante sua live. Parabéns. Descontraí você. Olha o lado bom. O Face é o seu. Ó. Deixa eu ver. Ah, não tá funcionando, não tá funcionando. Não? Pronto. Ou cai um meteoro nessa terra. Vamos lá. Eis o pé, é outro querendo que o meteoro caia. O Isopério também? Oh, Caraca, Isopério. ele vive falando, vem meteoro. Nossa, Isopério. É o slogan do Isopério, vem meteoro. Nossa, eu quero. E outro slogan dele se o inferno, você pensa que tá no inferno, o inferno tem subsolos.
Não é nem subsolo mais. Eu falo, meu Deus do céu, imagina como que é o subsolo do inferno, né? Aqui é o alçapão. Não, aqui é o inferno? Não, nós já estamos no subsolo. Exatamente, Lembrei a gente tem que melhorar muito para chegar no inferno. Como é que é? Aquele dos 7 andares lá? Eu esqueci o nome aquele filme lá. Inferno de Dante? Não, um filme mais recente que mostra o pessoal descendo assim, aquele cara Chico Xavier? Um matando o outro. Assisti esse filme, foi brabo. Quem lembra desse filme aí? Mas sei lá. É de guerra ou é religioso? Não, não é do Chico Xavier. É um filme de psicanálise aí. Nosso Lar. Mano do céu. É literalmente uma prisão. Você não assistiu? A gente vai assistir hoje esse filme. Ah, não me ferra, né? Vou ver Aladdin. Obrigada, Dara. Essa blusa eu ganhei da minha filha. Ela Foi tem uma lá no branca. Insta, não está ao vivo lá. Ô Priscila, é que tá no meu Insta. No Insta dos De Carvalho e Braga. É no Face da Dé e no meu Insta. Não está. Ah, não está, não. É porque eu tenho só um celular, né? Por enquanto. Se vocês quiserem mandar mais celulares, a gente pode colocar vários e faz um farm dois Face, dois Face, dois patrocina nós, qualquer marca de celular. Pode ser? Eu não vou falar bem. Eu só não vou falar mal. Se servir. Olha. Super obrigada, minha sua blusa. Amo pirâmides. Ah, Dara, é que essa blusa é velhinha, senão eu até dava pra você de presente, já que você ama tanto. Eu sou de parzinho com a minha filha. Minha filha tem a branca e ela tá lá no Canadá. Faz tempo que eu não uso essa blusa, essa camiseta. E aí hoje eu falei, vou mudar um pouco, vou colocar essa camiseta. Eu pensei, vou colocar essa camiseta. Que turbante eu coloco pra ornar com essa camiseta agora. Aí fui lá. Pra esse branco. Essa daqui eu tô ornando com a minha meia, que eu não estou usando. Que você não está usando. Que bate com a cueca, que eu também não estou usando. Ai, vamos lá? Metido, viu? Essas pessoas jovens. Priscila não tá indo lá. Deixa eu só ver quem mais. Adriana Paula, bem-vinda. Priscila Queiroz já está aí. Léo Alves. Léo? Pititico da tia Débora. Bem-vindo, doutor Léo. Estou muito feliz de saber que o senhor está fazendo medicina, viu? Amo você, desde pititico. Por que você voltou tudo? Por que você... Eu passei. Eu não sou muito habilidosa em esticar o dedo aí. Vamos lá. Vamos lá? Pois bem, estamos na página 28 do capítulo 2. Capítulo 2, Lugar da História na Sociedade Africana. Página 28, já no subtítulo. Mas a gente vai ler? Já vamos começar, né? Estava pensando que a gente ia fazer o quê? Psicografar? Continua de onde parou, a live travada. Não, então, mas a gente estava aqui quando acabou a live. Não, senhor, eu grifo a minha leitura. Olha aqui, ó. Olha aqui, de novo, olha tudo cortado. Olha até onde nós viemos. O tempo africano é o tempo histórico. Não, pode começar de novo. Estava caindo as duas, sem chance. Vem na preguiça, não. Os africanos têm consciência de ser os agentes de sua história? Certamente, durante alguns séculos, o homem africano teve razões de sobra para não desenvolver uma consciência responsável. Excessivas imposições exteriores e alienantes domesticaram-no a tal ponto que, mesmo quando ele vivia longe da costa onde se dava o aprisionamento de escravos e da área de influência do comandante branco, ele guardava num canto qualquer de sua alma a marca aniquiladora da escravidão. Do mesmo modo, no período pré-colonial, numerosas sociedades africanas elementares, quase fechadas, dão a impressão de que seus membros só tinham consciência de estar fazendo história numa escala e numa medida bastante limitadas. Em geral, na dimensão da grande família e no quadro de uma hierarquia consuetudinária gerontocrática, rigorosa e pesada. Entretanto, mesmo e quem sabe sobretudo nesse nível, o sentimento de autorregulação da comunidade, da autonomia, era vivo e poderoso. O camponês Lobby e
cabe na sua aldeia quando o senhor da casa acreditava ter amplo controle de seu destino. A melhor prova disso é que nessas regiões de anarquia política, onde o poder era a coisa mais bem distribuída do mundo, é que os invasores, e em particular os colonizadores, tiveram maior dificuldade em se impor. O apego à liberdade atestava aqui o gosto pela iniciativa e o repúdio pela alienação. Em compensação, nas sociedades fortemente estruturadas, a concepção africana de chefe dá a este último um espaço exorbitante na história dos povos, dos quais ele literalmente encarna o projeto coletivo. Assim, não é de admirar que a tradição relembre toda a história original dos Malinke no Elogio a Sundiata. O mesmo acontece com Soni Ali, entre os Songhai da curva do Níger. Isto não significa em absoluto um condicionamento ideológico que destrói o espírito crítico, ainda que, nas sociedades em que o único canal de informações é a via oral, as autoridades que controlam uma sólida rede de griotes praticamente monopolizem a difusão da verdade oficial. Mas os griotes não constituíam um corpo monolítico e nacionalizado. Para, Diga aí. que eu quero fazer um comentário. Faça. E aí você faz o complemento. Diga. O que é uma sociedade alienada? Ou, aliás, desculpa. O que é uma sociedade que vive em anarquia política? É uma sociedade que não tem uma estrutura política centralizadora ou formalizada. E isso serviu... teve o lado bom, né? Sim, Porque tem ele tá uma- falando que, como não tinha um líder, Uhum. né, que falasse vai para a esquerda, vai para a direita, cada casa praticamente tinha o seu próprio líder. Uhum. Isso dificultou, fez com que os invasores tivessem dificuldade em colonizar e se impor sobre essas pessoas, né? Sim, como não tem o conceito de líder máximo, né, ou a representação constituída, a liderança fica dissolvida, diluída. Então ela circula pelas regras e pelo entendimento social e pela adoção social aceita, e não por uma imposição dogmática, vou dizer estrutural, mas Que vem de cima para baixo. Tipo aquela coisa formal bem- e hierárquica, é isso, formal e hierárquica, boa. Hierárquica. Eu não falei isso, ele falou em palavras bonitas. Samara Lamana, que saudade, que saudade. Não tem uma referência de governo. Na verdade, ela tem uma referência de governo, mas o sistema de governo é diferenciado. Então, existe um governo, mas a autonomia de cada... Vamos supor que haja governo, mas a autonomia de cada bairro dentro de uma cidade seja tamanha que a queda do governo não influencie a tomada de decisão dos bairros. Entendi. Por quê? Porque a liderança de bairro e a forma de atuação do bairro se sobrepõe aos interesses de ou seja, os interesses são locais. Você sabe o que eu pensei? Pode falar se eu tô falando bobagem. Paraisópolis. Boa referência. Ó, Boa acertei. referência. Né? Paraisópolis, eles desenvolveram ali a própria... Sim, é uma o forma. próprio sistema deles independente de comunicação, de correios, eles têm tudo lá já, Sim, sim. né, entre eles mesmos. Eles dinamizaram, ninguém queria entrar dentro da comunidade, tudo bem, a gente organiza aqui. O que não tira a responsabilidade, por exemplo, na formalização da unidade do Estado, ou seja, quando o país tem que falar com outro país, não precisa ser cada pessoa, um representante de cada bairro. Então tem um representante geral, mas a força dele é diluída. Ou seja, ele pode até falar com os outros como um representante,
daquele conjunto de comunidades. Mas as comunidades são soberanas para decidir, apesar deste representante. Ele fala com os outros, não pelos outros. Ou fala pelos outros também, só depois de um acordo... Ele pode falar pelos outros, mas ele vai tratar no assunto que resolve com uma outra nação, por exemplo, com um outro povo. Temos um presidente? Ah, temos. Vai falar, mas quem manda aqui na minha casa sou eu. Sim, Mais ou menos isso, né? Isso. Muito legal. Essa ideia. Como a gente tem uma linha de governo que é muito mais europeia e centralizadora, a gente vivencia menos isso, mas comunidades carentes são geridas por líderes comunitários. A importância do prefeito é secundária, por exemplo, em algumas comunidades. Até porque o Estado não chega, então. E nem tem interesse em chegar. Então, vamos lá? Quer que eu continue? Manda ver. Então tá bom. Por outro lado, a história mais recente da África pré-colonial demonstra que a posição dedicada aos líderes africanos nas representações mentais das pessoas provavelmente não é superestimada. É o caso, por exemplo, de Chaka, que realmente forjou a nação Zulu na tormenta dos combates. O que os testemunhos escritos e orais permitem perceber da atuação de Chaka deve ter se reproduzido por várias vezes durante o desenvolvimento histórico africano. Disse que a constituição dos clãs Mandi remonta a Sundiata e a ação de Osei Tutu, ou a de Anoki, na formação da nação Ashanti. Parece corresponder à ideia de nação que os Ashanti têm até hoje. Tanto mais que a ideia de um líder que atua como motor da história quase nunca se reduz a um esquema simplista, acreditando a um só homem todo o desenvolvimento humano. Geralmente trata-se de um grupo dinâmico, celebrado como tal. Os companheiros dos chefes não são esquecidos, mesmo os de condição inferior, griotes, porta-vozes, servos. Eles frequentemente entram na história como heróis. A mesma observação vale para as mulheres, que, ao contrário do que se tem dito e repetido à sociedade, ocupam na consciência histórica africana uma posição, sem dúvida, mais importante que em qualquer outro lugar. Nas sociedades de regime matrilinear, isso é dificilmente compreensível. Em Uanzarba, perto de Tera, Níger, onde a sucessão na chefia era matrilinear, durante o período colonial, os franceses, no intuito de reunir os habitantes dessa aldeia aos de outras aldeias, Xongai, haviam nomeado um homem para comandar essa aglomeração. Mas os Sonianke não deixaram de conservar sua Kassei, sacerdotisa, que continua até hoje a assumir a responsabilidade do poder espiritual. Também em outros lugares, as mulheres são vistas como protagonistas na evolução histórica dos povos. Filhas, irmãs, esposas e mães de reis, como essa admirável Luede, que foi tudo isso sucessivamente e mereceu o título de Suana Mulunda, mãe do povo Lunda. Ocupavam posições que lhes permitiam influir nos acontecimentos. A célebre Amina, que na região Hausa, no século XV, conquistou para Azária tantas terras e aldeias que ainda levam seu nome, é apenas um exemplo entre milhares da ideia de autoridade histórica que as mulheres impuseram às sociedades africanas. Essa ideia permanece viva até hoje na África, na atuação das mulheres na Guerra da Argélia e nos partidos políticos durante a luta nacionalista pela independência ao sul do Saara. É claro que a mulher africana é utilizada também como objeto de prazer e de decoração, como nos sugerem as que são mostradas envoltas em tecidos de exportação ao redor do rei do Daomé, ao presidir uma festa tradicional. Mas do mesmo espetáculo participavam as amazonas,
ponta de lança das tropas reais contra Oyo e os invasores colonialistas na Batalha de Cana, 1892. Continua. Pela sua participação no trabalho da terra, no artesanato e no comércio, pela sua ascendência sobre os filhos, sejam eles príncipes ou plebeus, por sua vitalidade cultural, as mulheres africanas sempre foram consideradas personagens eminentes da história dos povos. Houve e ainda há batalhas para ou pelas mulheres, porque as próprias mulheres muitas vezes desempenharam o papel de traidoras ou sedutoras, como no caso da irmã de Sundiata ou das mulheres enviadas pelo rei de Segu da Monzon às bases inimigas. Apesar de sofrer uma segregação aparente nas relações públicas, todos sabem na África que a mulher está onipresente na evolução. A mulher é a vida e também a promessa de expansão da vida. E é através dela que os diferentes clãs consagram suas alianças. Pouco loquaz em público, ela faz e desfaz os acontecimentos no sigilo de seu lar, e a opinião pública formula este ponto de vista no provérbio: as mulheres podem tudo comprometer, elas podem tudo arranjar. Nossa, que profundo, hein? Em suma, tudo se passa como se na África a permanência das estruturas elementares das comunidades de base através do movimento histórico tivesse conferido a todo o processo um caráter popular bastante notável. A frágil envergadura das sociedades tornou a história uma questão que diz respeito a todos. Apesar da mediocridade técnica dos meios de comunicação, ainda que o tantã assegurasse a telecomunicação de aldeia para aldeia, a estreita amplitude do espaço histórico media-se pela compreensão mental de cada um, pela apreensão mental de cada um. Daí a inspiração democrática incontestável que anima a concepção africana da história na maioria dos casos. Cada um tinha o sentimento de poder e, em última instância, subtrair-se à ditadura, mesmo que fosse através da secessão, para refugiar-se no espaço disponível. O próprio Chaka passou por essa experiência no fim de sua carreira. Este sentimento de fazer a história mesmo na escala microcósmica da aldeia, assim como a sensação de ser somente uma molécula na corrente histórica criada pelo rei, visto como demiurgo, são muito importantes para o historiador, porque constituem em si mesmos fatos históricos e porque contribuem, por sua vez, para criar a história. Nossa, é demais. Eu amei esse subtítulo. Uhum. Muito legal mesmo. Aí fica encafifada aqui, né? As mulheres podem tudo comprometer, elas podem tudo arranjar. Ó, gente, a gente pode estragar, mas a gente pode fazer voltar ao normal, tá tudo certo. Temos esse poder, obrigada, de nada. E também é interessante que eles falam aqui sobre esse apoderamento, né? Que os africanos eles estão acostumados a ter. De poder mesmo, de falar assim, olha, eu posso, eu sou... Né? Cada um tinha um sentimento de poder. E esse sentimento de poder vinha desse tipo de comunicação que eles tinham entre eles, né? De saber que cada um é uma fonte de conhecimento, rica em conhecimento. Uhum. A forma de se comunicar, né? Tá falando deles aí. Ou seja, o Chaka não foi fácil, não. Deixou um legado, né? A Dara não aguenta, ela não se aguenta. As mulheres no comando. Só Sim, isso. houveram líderes mulheres, sim, e era um pouco mais equilibrado, né? Porque a gente está vendo a história de lideranças femininas e lideranças masculinas. E aqui uma jogada muito interessante, né? Hoje a gente fala de sexualização, hipersexualização da mulher, mas na verdade
esse relato de que as mulheres poderiam ser usadas, inclusive como arma de guerra, por exemplo, para sedução isso não é novo. Espiãs, né? Já fala Espiãs, isso, né? As espiãs. exatamente. Isso não é novo. E isso não é porque é mulher. É porque do outro lado também haviam homens. E se reconhecia que a mulher tinha uma capacidade de sedução que um homem não teria. E sedução é arma. Sim, sedução é arma de guerra. Sedução é... Então, mas não fala só da parte de sedução aqui, né? Fala das Amazonas. Sim, fala das mulheres poderosas que também tinham. Assim como das fala das... sacerdotisas, né? Que eram responsáveis pela parte espiritual daquele clã. Assim como fala da mulher líder do povo que encabeçou guerras. Mas não é um problema uma mulher ser uma arma de sedução também. Não. Hoje parece uma coisa até afrontosa, e na verdade não. Então, só mais uma questão. A gente pode de qualquer forma. Odara, é isso aí. A gente sempre no comando, desde sempre, no continente africano já éramos assim, poderosas. E aí tem uma parte aqui que falou que quando chegou lá a dominação francesa, eles se lascaram, porque eles falaram assim, bom, vamos botar esse cara aqui para liderar todo mundo. Só que quem mandava eram as mulheres. E aí deu ruim, né? Simplesmente. As mulheres realmente são, lá pelo menos, eram consideradas grandes líderes. Tem 5 páginas, tá? Pra gente já matar. Se a gente for, será que dá? Eu acho que não. Não? Porque... Vamos ler assim, ó, cada um lê um parágrafo para agilizar? Vamos Fica lá. mais fácil, porque senão fica lendo num retão e a gente acaba... Então vai. O tempo africano é um tempo histórico. O tempo africano pode ser considerado um tempo histórico? Alguns afirmam que não, sustentando que o africano só concebe o mundo como uma reedição estereotipada do passado. Ele não passaria, então, de um incorrigível discípulo do passado, repetindo o tempo repetido a todo mundo. Foi assim que os ancestrais fizeram, para justificar todas as ações e seus gestos. Fosse assim, Ibn Battuta só teria encontrado no lugar do Império do Mali comunidades pré-históricas vivendo em abrigos cavados nas rochas e homens vestidos com peles de animais. O próprio caráter social da concepção africana da história lhe dá uma dimensão histórica incontestável, porque a história é vida crescente do grupo. Ora, deste ponto de vista, pode-se dizer que, para o africano, o tempo é dinâmico. Nem na concepção tradicional, nem na visão islâmica que influenciará a África, o homem é prisioneiro de um processo estático ou de um retorno cíclico. Evidentemente, na ausência da ideia de tempo matemático e físico, contabilizado pela adição de unidades homogêneas e medido por instrumentos confeccionados para este fim, o tempo permanece um elemento vívido e social. Neste contexto, porém, não se trata de um elemento neutro e indiferente. Na concepção global do mundo, entre os africanos, o tempo é o lugar onde o homem pode, sem cessar, lutar pelo desenvolvimento de sua energia vital. Tal é a dimensão principal do animismo africano, em que o tempo é o campo fechado e o mercado no qual se confrontam ou negociam as forças que habitam o mundo. Defender-se contra qualquer diminuição de seu ser, desenvolver a saúde, a forma física, a extensão de seus campos, a grandeza de seus rebanhos, o número de filhos, de mulheres, de aldeias. Este é o ideal dos indivíduos e das coletividades. E essa concepção é incontestavelmente dinâmica. Os clãs Serko e Sonianke, Níger, são antagonistas. O primeiro, que representa o passado e tenta reinar sobre a noite, ataca a sociedade. O segundo, ao contrário, é o mestre do dia, representa o presente e defende a sociedade. Esse simbolismo é eloquente em si, mas vejamos uma estrofe significativa da invocação mágica entre os Xongai. Não é da minha boca, é da boca de A, que o deu a B, que o deu a C, que o deu a D, que o deu a E, que o deu a F
que o deu a mim, que o meu esteja melhor na minha boca que na dos ancestrais. Existe assim no africano... Ou seja... Nossa, maravilhoso. Existe assim no africano uma vontade constante de invocar o passado, que constitui para ele uma justificação. Mas esta invocação não significa o imobilismo e não contradiz a lei geral da acumulação das forças e do progresso. Daí a frase, que o meu esteja melhor na minha boca que na dos ancestrais. O poder na África negra se expressa em geral por uma palavra que significa a força. Aí tem uma nota aqui. Fanga, em Bambara, Panga, em Mori e Pan, em Samo. Esta sinonímia assinala a importância que os povos africanos outorgam à força e mesmo à violência no desenrolar da história. Mas não se trata simplesmente da força material bruta, trata-se da energia vital que reúne uma polivalência de forças, que vão da integridade física à sorte e à integridade moral. O valor ético é considerado, na verdade, como uma condição sine qua non no exercício benéfico do poder. A sabedoria popular é testemunha dessa ideia e em numerosos contos coloca em cena chefes despóticos que são punidos no final, extraindo assim, literalmente, desse fato a moral da história. O Tariq al-Sadam e o Tariq el-Fattah não poupam elogios ao mérito de Al-Hajj Asikia Muhammad. É verdade que havia interesses materiais em jogo, mas sistematicamente as virtudes desse príncipe são relacionadas à sua fortuna. Belo Muhammad pensa da mesma forma e convida Yacoba Baouti a meditar sobre a história do Império Songhai. Foi graças à sua justiça que Askia Muhammad não apenas manteve como também reforçou a herança de Soni Ali. E foi quando os filhos de Askia se afastaram da justiça do Islã que seu império se desarticulou, dividindo-se em múltiplos principados importantes. Para o filho de Aswan Dan Fodio, o mesmo princípio vale para seu próprio governo. Olhe para o passado, para todos aqueles que comandaram antes de nós. Havia antes de nós dinastias milenares no território Hausa. Nelas, muitos povos tinham adquirido grandes poderes que desmoronaram porque estavam distanciados de sua base fundada na justiça, de seus costumes e tradições, alterados pela injustiça. Quanto a nós, nossa força para que seja duradoura deve ser a força da verdade e a do islamismo. Para nós, o fato de ter matado Yunfa, destruído a obra de Nafata e Abarchi e de Bawa Zangorzo, pode impressionar as gerações atuais, mesmo fora da influência do Islã. Mas as que virão depois de nós não mais perceberão isso. Elas julgar-nos-ão pelo valor das organizações que lhes tivermos deixado, pela força permanente do islamismo que tivermos estabelecido, pela verdade e justiça que tivermos sabido impor ao Estado. Esta visão elevada do papel da ética na história não provém somente das convicções islâmicas do líder de Sokoto. Nos meios animistas, também existe a ideia de que a ordem das forças cósmicas pode ser alterada por procedimentos imorais e que o desequilíbrio resultante só pode ser prejudicial ao seu autor.
Essa visão do mundo, em que os valores e exigências éticas são parte integrante da própria organização do mundo, pode parecer mítica, mas ela exercia uma influência objetiva sobre o comportamento dos homens e, particularmente, sobre os diversos líderes políticos na África. Nesse sentido, pode-se dizer que, se a história é, em geral, justificação do passado, ela é também exortação do futuro. Nos sistemas pré-estatais, a autoridade moral que afiançava ou corrigia eventualmente a conduta dos negócios públicos era assumida por sociedades especializadas, às vezes secretas, tal como o do povo Senofo, ou o povo da Alta Guiné. Poro da Alta Guiné. Essas sociedades constituíam, muitas vezes, poderes paralelos encarregados de desempenhar o papel de recurso à parte do sistema estabelecido. Mas elas acabavam, às vezes, constituindo clandestinamente o poder constituído. Elas apareciam, assim, às pessoas como centros ocultos de decisão. Confiscavam ao povo o controle de sua própria história. Nesse tipo de sociedade, a organização em classes etárias é uma estrutura de primeira importância no encaminhamento da história do povo. Essa estrutura, na medida em que está estabelecida a partir de uma periodicidade conhecida, permite reconstituir a história dos povos até o século XVIII. Mas desempenhava também uma função específica na vida das sociedades. De fato, mesmo nas coletividades rurais, que desconheciam maiores inovações técnicas e eram, consequentemente, bastante estáveis, os conflitos de gerações não estavam ausentes. Era necessário, então, assumi-los, por assim dizer, ordenando o fluxo das gerações e estruturando as relações entre elas para evitar que degenerassem em conflitos violentos resultantes em bruscas mutações. A geração engajada na ação delega um de seus membros à geração de jovens que a sucede. O papel desse adulto não é de aplacar a impaciência dos jovens, mas de canalizar a fúria irrefletida que poderia ser nefasta ao conjunto da coletividade, ou que, na melhor das hipóteses, prepararia mal os interessados para assumir suas responsabilidades públicas. A consciência do tempo passado era muito viva entre os africanos. No entanto, esse tempo que tem um grande peso sobre o presente não anula o dinamismo deste, como testemunham numerosos provérbios. A concepção do tempo tal como a detectamos na sociedade africana não é, com certeza, inerente ou consubstancial a uma espécie de natureza africana. É a marca de um estágio no desenvolvimento econômico e social. Prova disso são as diferenças flagrantes que notamos ainda hoje entre o tempo-dinheiro dos habitantes das cidades e o tempo tal como é apreendido pelos habitantes do campo. O essencial é que a ideia de desenvolvimento a partir das origens a serem pesquisadas esteja presente, mesmo sob a forma de contos e de lendas, ou de resquícios de mitos. Trata-se de um esforço para racionalizar o desenvolvimento social. Às vezes, tem-se verificado esforços ainda mais positivos no sentido de iniciar o cálculo do tempo histórico. Este pode estar relacionado com o espaço, como quando se fala em dar um tempo para qualificar uma duração mínima. Pode estar relacionado também à vida biológica, como o tempo de uma inspiração ou de uma expiração. Mas está frequentemente relacionado a fatores exteriores ao indivíduo, como, por exemplo, os fenômenos cósmicos, climáticos e sociais, sobretudo quando eles são recorrentes. Na savana sudanesa, entre os adeptos das religiões africanas tradicionais, geralmente conta-se a idade pelo número das estações chuvosas. Para indicar que um homem é idoso,
fala-se do número de estações das chuvas que ele viveu, ou através de uma imagem que ele bebeu muita água. Que legal, gostei. Também foram elaborados alguns sistemas de cálculo mais aperfeiçoados, mas o passo decisivo nesse campo só será dado pela utilização da escrita, ainda que a existência de uma classe letrada absolutamente não garanta a tomada de consciência de uma história coletiva por parte de todo o povo. Ela ao menos permite estabelecer pontos de referência que organizam o curso do fluxo histórico. Por outro lado, a introdução das religiões monoteístas baseadas num determinado processo histórico contribuiu para fornecer uma outra representação do passado coletivo, modelos que apareciam geralmente nas entrelinhas das narrativas. Por exemplo, sob a forma de ligações arbitrárias das dinastias às fontes islâmicas cujos valores e ideais servirão aos profetas negros para modificar o curso dos acontecimentos em seu país de origem. Mas a grande reviravolta na concepção africana do tempo se opera sobretudo pela entrada desse continente no universo do lucro e da acumulação monetária. Só agora o sentido do tempo individual e coletivo se transforma pela assimilação dos esquemas mentais em vigor nos países que influenciam os africanos econômica e culturalmente. Descobrem então que, em geral, é o dinheiro que faz a história. O homem africano, tão próximo de sua história que tinha a impressão de forjá-la ele próprio em suas microsociedades, enfrenta agora, ao mesmo tempo, o risco de uma gigantesca alienação e a oportunidade de ser coautor do progresso global. É isso. Caramba, matamos. Matamos o capítulo 2. Gostou? A gente fazendo um parágrafo vai ficando mais leve. A gente consegue. Olha só. Gostei de ver, viu? Hoje foi boa aula, hein, Dara? Hein, Ganda? Quem mais tá lá? E lemos isso em 52 minutos só, né? 52. Não, a gente começou com 16, hein? Menos tempo. Porque... Ó, matamos. Olha tanta coisa que a gente já matou. Ó, para cada leitura eu faço uma marcação. Então nós já matamos tudo isso aqui. Nós matamos até o capítulo 2 e entramos no capítulo 3 para a próxima aula, que é Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral. Olha que legal. Chegamos no capítulo 3. Eu acho fantástico. O que vocês acharam dessa questão que é abordada no capítulo 2 sobre o lugar da história na sociedade africana? Eu acho que tem duas reflexões para a gente saber aqui. Ele pergunta, mas ele mesmo responde. Porque ninguém vai responder. Vocês estão demorando, ninguém levantou a mão. Não, mas eu falei, ó, Ganda e Dara, e eles já balançaram a sala. Eu acho que não é nem sobre a sociedade africana. E eu ia falar que acho que vale super a pena, se vocês quiserem, pensar em qual é o lugar da história na própria família. Como é que vocês estão trabalhando a história da família? A história dos parentes, a história, o contexto linear, pode ser, né, da medição de tempo, como que se mantém a história viva da família, como é que se conversa sobre isso, porque microsociedade é isso. A gente costuma falar da comunidade, do bairro, mas a microsociedade é dentro de Começa casa. em casa, né? E se tem um elo que tem relação com cada um de nós, são os nossos parentes distantes. E normalmente os parentes distantes, aqueles que já se foram, os falecidos. Então, vamos falar dos avós, bisavós, tataravós. Como é que essa história chegou até o ponto de hoje? É o ponto que nós chegamos. Porque faz parte da nossa história. E a nossa história se comunica com outras histórias, né? Histórias de outras famílias, pessoas que casaram e trouxeram parentes, ou seja, trouxeram novas referências, pessoas que foram. Estou pensando aqui no que você está falando e estou lembrando do lançamento da Djamila dessa semana. Um livro que chegou para mim, ela lançou essa semana, chama Cartas para Minha Avó.
É um livro muito legal, tá até lá acho que tá no quarto, tava lendo. E ela realmente faz assim uma recordação de toda essa história ancestral dela. Fala a respeito da mãe, fala a respeito da avó. E esse é o grande resgate. Nós somos um povo, né? O povo negro é um povo da oralidade. E várias vezes aqui na leitura fala dessa transmissão de conhecimento através da oralidade, né? De se contar a história um para o outro. E isso acaba se perdendo muito. Uma das coisas que eu acho interessante no Eduardo, principalmente quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, foi ele sempre explorar isso em mim, né? Vai atrás da história da sua família, porque muita coisa se perdeu. E a Tereza Cristina, na live de lançamento desse livro, falou a respeito disso. Ela falou assim, olha, por exemplo, poucos de nós, temos registros fotográficos das nossas famílias, né? Porque realmente a situação era muito mais difícil, poucas pessoas tinham essa condição financeira mesmo de fotografar as suas famílias, aqueles que tiveram e conseguiram, ótimo, muitos que puderam e conseguiram com a minha família, perderam muito desse histórico, desse acervo nas enchentes, né? Na região que eu morava, assim, muita coisa se perdeu. Foto, a gente perdeu até documento na região que a gente morou uma época. Então, muito dessas histórias se perderam. O que estava registrado no papel se perderam. A oralidade está aí ainda e pode ser resgatada por cada um de nós. Eu acho que isso é o mais importante. Uma das coisas mais importantes que eu fiz nos últimos tempos foi voltar a conversar com a minha família para perguntar como era meu avô, como era minha avó, como era minha tia. E daí eu estou trazendo toda essa história que vem da oralidade, que o meu pai conta, que minha tia conta, a respeito dos meus ancestrais que eu não tenho essa recordação, e passo para frente isso para os meus filhos. Você gostaria que eu escrevesse, né? Mas é difícil, né? Bom, cada família tem uma história e a gente não pode desconsiderar. Eu posso dizer da minha parte que nas conversas com a minha família, eu descobri que a minha avó, a que eu considero realmente minha avó, a que eu amei e curti como vó, era uma mulher racista. E eu sou filho de uma mulher negra. E isso faz parte da minha história. Ou seja, eu tenho, na minha origem, uma mãe negra e eu tenho uma avó por parte de pai que era racista. E você amava a sua avó e ela amava você. É a avó que vale. E essa relação tá conjunta, né? Faz parte da minha constituição essas duas histórias. E muitas outras, óbvio. Não para por aí, vai longe. Mas é necessário saber. É necessário porque fortalece a gente. Fortalece. Eu penso assim, para mim tem sido de muita força. Eu conhecer o que essas mulheres, porque eu sou de uma família que a gente fala do matriarcado muito forte, mulheres que cuidavam das suas próprias famílias, não dependiam de um marido para isso, né? A maioria delas, das mulheres que vêm aqui na minha ancestralidade, e de repente fala, se essas mulheres deram conta naquele tempo, né? Qual que é? O que está acontecendo com a gente? Por que a gente está patinando tanto em alguns momentos hoje em dia? Por que dessa insegurança? Eu vejo como um resgate mesmo de força. Para mim, né? Agora, desculpa que eu te cortei mais uma vez. A Dara comentou aqui, eu verifiquei o quanto a influência pode unificar os pensamentos em seguir a hierarquia. Pode ser. Eu ontem pensei tanto na minha avó materna que não conheci. Ontem a gente teve encontro por Mulheres Mais Felizes. E aí eu falei a respeito desse assunto. E foi muito interessante, porque nunca eu imaginei que em movimentos como esse que eu faço, né, de estar aqui falando sobre a história de África, o movimento por Mulheres Mais Felizes mesmo, que a gente se reúne uma vez por mês, a minha mãe estar presente. Né? Ontem para mim foi... Então eu ter a minha mãe ali, a Adriana, a mãe da Adriana estava lá. A minha não? A sua mãe esteve na minha vida por muitos anos.
Amava a mãe do Eduardo. Mas essa é história para um outro dia. Melhor. Eu amei a mãe do Eduardo muito antes de amá-lo. Olha que romântico. Caramba. Elaine do Nascimento, minha tia. Love you, titia. Bom, então acho que a gente já Acabamos? pode caminhar para o encerramento. E aí eu tô com uma dúvida, eu vou jogar para vocês e vocês podem opinar. Vou deixar vocês opinarem. Eu tô pensando seriamente em começar a ler de novo o livro de psicanálise, o básico, antes de Freud, né? A abertura. Não pela psicanálise, mas pela ferramenta de percepção e comunicação comigo e com o outro. E eu acho que a psicanálise tem essa capacidade muito forte. E porque isso é uma coisa que a gente discute, eu e a Dé, que todo mundo precisa ter um fundamento, ou seja, uma base para questionar o mundo. E a partir dela, descobrir se faz sentido ou não e começar a agregar e falar, não, essa não é a minha linha, essa não é a minha, mas uma estrutura Saber de pensamento... de onde veio. Eu penso assim por quê? Basilar, Por que eu falo gratidão? Por que eu falo namastê? É. Eduardo vai a fundo. Bases... tipo isso, gente. Isso é o básico, mas parar pra pensar, né? Eu comecei por psicanálise porque você eu é eu não consegui estudar filosofia, não tive chance e tal, não me dei essa oportunidade, né? E a psicanálise me faz voltar para a filosofia, para mitologia, que eu gosto, né? Para essa questão das histórias, dos contos de fada, dos contos, né? E entender a psique humana, ou seja, tudo que há foi criado por um ser humano, ou por seres humanos, coletivo, individual, um influenciando o outro, e entender como que esse processo se dá. Então eu escolhi a psicanálise. É lógico que tem coisas que eu discordo da psicanálise, tem coisas que eu entendo melhor sobre outras áreas, e isso que eu digo que é ter um fundamento e a partir dele começar a questionar o mundo. Até para falar, poxa, aqui não está indo tão fundo, como é que eu faço? Aqui está indo demais. Para onde eu vou? E aí eu estou pensando em ler de novo o livro, mas eu estava pensando em fazer a leitura também compartilhada. Mas aí vai com a galera. Você sabe que o Eduardo gosta dessas coisas, né, gente? Profundas. Se ele fizer, eu acompanho, né? Gente, é crescer, né? É crescimento. Oportunidade de leitura. A gente, nessa rotina que a gente tem, é difícil a gente conseguir parar para ler um livro que não seja algo obrigatório, né? Essas lives estão permitindo a gente fazer isso. Aí eu vou contar para vocês que eu sou muito defensor de que meu sonho, minha vontade é que tá fazendo leitura da história geral da África ou da psicanálise, mas está conversando aqui com um açougueiro, um auxiliar de escritório, um caixa de supermercado, com um encanador, sabe? Pessoas do dia a dia, não é nossa, agora entrou aqui o CEO de não sei aonde. Foda-se o CEO. Eu quero conversar com gente do dia a dia, porque eu acho que conhecimento é para todo mundo, e mesmo que você seja um auxiliar de escritório, mesmo que você seja um jardineiro, você pode aprender. Aprender não é só para ganhar dinheiro, aprender é para conseguir se comunicar, para pensar sobre a vida. Olha, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Você foi denunciado. Um comentário no Insta, não. Não sei, comentários. Eu tô amando, não tô entendendo nada. De denúncia. Peraí. Pensei tanto na minha volta. Tô fazendo um comentário, o Insta não tá autorizando, citando ser comentários de denúncia. Eu não sei. Qual é o comentário que você tá fazendo? Eu não sei o que é. Mas você fez um monte de comentário, Dani. Comentário de denúncia. Sabe como é que é esse Insta, né? De verdade, foda-se o Insta também. A gente derruba nós. A gente tá usando o Insta e o Face porque, assim, mídias vêm e vão. A gente quer fazer isso independente de qual seja. E normalmente a gente grava e posta nas outras, porque se um dia cair, a gente tá em outro lugar. Mas... E é tão gostoso a companhia de vocês aqui, né? A gente podia estar lendo sozinho? Podia. Mas não, estamos aqui. Marina! Nossa amiga do Egito! Coisa linda, maravilhosa. Que saudade, Marina! Beijo, meu amor. Então é isso. Se vocês curtirem, eu vou ter que ler novamente, porque eu quero, depois disso, pegar outras coisas.
quero ir para outros caminhos. E vale a pena, eu acho que a base é boa. Se vocês quiserem, não é um livro de Freud. É um livro... É o básico para entrar em Freud. Aí depois... Olha isso. Vamos sim, vamos programar. Vamos dar tchau? Nós vamos estar fazendo. Entrei no Facebook e vi vocês, meus amados. Ah, Ei, Marina, Marina, tudo bem? passando tudo isso, vamos tomar um café, hein, gata? Saudades, você é demais, demais. Ô, Ganda, você não perde uma também, compartilhar esses momentos? Ô, Pode ser, Ganda. cara. Sim, sigamos. Sigamos todos nós, né, Marina? Depois você conta o que você tá fazendo, hein? O que ela tá fazendo? Tá deitada agora, fuçando no Não, celular. mas por que ela tá trabalhando? Você viu que legal? Tá entrado pelo Facebook também? Marina nos viu. Muito feliz. Não, é sempre né? legal. Ó, Isso, um café com nós. então, se vocês toparem, a gente começa. Aí, uma vez por semana a gente faz a leitura da História Geral da África e uma vez por semana a gente começa a abordar os estudos da psicanálise, não para se tornarem psicanalistas. A ideia é usar essa ferramenta como uma ferramenta de autoanálise e de comunicação. É isso. Ou seja, autoanálise e se comunicar melhor, ou seja, entender melhor as pessoas no processo de comunicação. Legal. É isso. Vamos pensar semana que vem a gente dá a resposta para ele, né, povo? Ele tá sobrecarregando a gente com várias informações. É o professor Eduardo, né? Para variar. O professor Eduardo. Ó. Marina, estou com saudades. Fiquei muito feliz de saber que ela tem novidades 1000. Edson, meu aluno amado. Saudades também. Autoanálise constante, Marina? A gente que não fica com um olho no peixe, outro no gato, não, né? Marina. Sai. Você anda fazendo, Marina. Marina! Bora. Pode ser? Fechamos? Galera, beijo. Fiquem bem. E quando vocês voltarem para aquela realidade chata e desconfortável, lembre-se que sempre tem alguma coisa divertida. Hoje é sexta-feira, nós vamos deitar na cama mais cedo, pensando que dá pra dormir até umas 8 da manhã, né? Nossa. Pelo amor de Deus, desliga o alarme do celular. Droga. Valeu, galera. Até mais. Beijo, gente. Boa noite.